Eu ia começar o programa de hoje contando uma história engraçada que aconteceu com meu filho, mas hoje cedo eu recebi uma notícia de uma mãe que também tem uma filha, tinha uma filha da idade do meu filho também, e que faz parte da nossa família aqui do Bem-Estar já há muito tempo, a doutora Rosana Richman, uma mulher maravilhosa, por dentro, por fora, que perdeu uma filha linda de 25 anos, a Renata de Fiore. Ela foi atropelada na Avenida Paulista, no cruzamento com a Brigadeiro. Coisa tristíssima, o velório está acontecendo agora e eu queria mandar o nosso abraço, deixar o meu coração e dizer que a dor da doutora Rosana, do Marcelo, marido dela, do Caio, filho dela também, é a nossa dor também. Ela estaria hoje aqui no programa, como esteve sempre, com o seu sorriso iluminado, que hoje está apagado, porque a Renata é hoje uma estrela que brilha lá em cima, linda como ela é, vai continuar iluminando. Que Deus dê força para a doutora Rosana e para o Marcelo, o marido dela. A vida segue e a gente segue o nosso programa conforme o previsto. Vamos falar sobre febre amarela e é um assunto que a doutora Rosana conhece bem. A gente vai dizer que começou ontem uma vacinação grande contra a febre amarela, com a dose fracionada em São Paulo e também no Rio de Janeiro. A ideia é imunizar cerca de 20 milhões de moradores de 69 cidades em áreas que não têm o vírus da febre amarela circulando. São regiões onde muita gente não foi vacinada ainda. O Ministério da Saúde quer criar uma espécie de cinturão, um bloqueio mesmo, para impedir a chegada do vírus. Para tirar as dúvidas, estão hoje conosco a doutora Carla Domingues, mais uma vez, coordenadora do Programa de Imunizações do Ministério da Saúde, e o pediatra infectologista doutor Renato Kfouri. Para começar, tem uma pergunta, aliás, existem várias perguntas, nós vamos tentar respondê-las na medida do possível aqui, para tirar essas dúvidas com um remédio bom, que é a informação. Olha essa pergunta que representa a dúvida de muita gente. A Renata Ferreira está dizendo: estão falando que a vacina está matando. Tomei e estou com medo, em pânico. Ela mandou pela hashtag Você no Bem-Estar. Doutor Renato, como é que a gente pode esclarecer dúvidas como essa? Bom dia, Fernando. É um prazer estar aqui de volta com vocês. Renata, a sua dúvida realmente é uma das mais frequentes, né? Qual o risco que eu tenho em receber a vacina febre amarela? É uma vacina que é de vírus vivo, né? A gente usa algumas vacinas, o próprio vírus que causa a doença, enfraquecido, para proteger o indivíduo que a recebe. Só que esse enfraquecimento, para algumas pessoas, nem sempre é suficiente para não causar danos e pode ter reações. Algumas pessoas têm um risco maior, né, Fernando, de desenvolver formas graves, de reações mais graves. Então, aquele que está com tratamento de algum medicamento que baixe sua imunidade, os idosos, aqueles que têm uma doença crônica, esses precisam de uma avaliação para não ter risco de desenvolver uma forma grave uma reação grave à vacina, que pode imitar, inclusive, a própria doença. Isso. Daqui a pouco a doutora Carla vai falar mais sobre isso. A gente vai explicar direitinho quem não pode mesmo, de jeito nenhum, vacinar, quem deve consultar o médico. Bom, agora a gente vai ver uma reportagem que a Michele Loreto preparou sobre a distribuição de senhas. A Prefeitura de São Paulo quer vacinar quase 4 milhões de pessoas e, para isso, está distribuindo senhas na casa das pessoas, para organizar essa vacinação. Michele Loreto conta tudo pra gente agora. A distribuição das senhas para a vacina da febre amarela está sendo feita pelos agentes comunitários em 20 distritos da capital paulista. São lugares onde o vírus não está circulando e os moradores atendidos por unidades básicas de saúde precisam se vacinar para não deixar a doença chegar à região. Cada unidade básica de saúde fez a sua própria senha, por isso elas podem ser diferentes. Em algumas, tem o nome da pessoa que vai ser vacinada, em outras, o número do cartão família. Mas em todas as senhas tem que ter a data da vacinação, o período que isso vai acontecer, se é de manhã ou à tarde, muito importante. Atrás dessa senha, um carimbo da unidade básica de saúde já assinado. Lembrando que o agente comunitário, na hora que entregar a senha para a pessoa, também vai assinar. A Joyce tem medo de não estar em casa quando passarem para entregar a senha. Se você não estiver em casa, o que você acha que acontece? Eu não recebo e para tomar agora, difícil. Ele só vai tomar se tiver senha. Nada disso, Joyce. Olha só a orientação do representante da prefeitura. Procure a unidade básica de saúde em que ela vai receber uma senha
com um novo dia e um período para ela ser vacinada também, na própria unidade básica de saúde. No dia que está programada a sua vacina, não esqueça de levar a senha. E também tem que ter um documento com foto, o cartão do SUS e a caderneta de vacinação. Mas se você perder a cadernetinha, tem solução. Ela vai chegar na unidade, a unidade tem os dados dela. A unidade, se ela não tomou vacina, vai estar escrito lá nos dados que ela não tomou vacina. Ela será vacinada. Se acontecer alguma coisa e você faltar no dia da vacinação, é preciso pedir uma nova senha. Ela se dirige à unidade básica de saúde e nós trocaremos a senha por uma nova data e um novo período, sem nenhum problema. Levando novamente o documento com foto, carteira de SUS, carteira de vacinação. E se na sua região não tem agente comunitário para fazer a distribuição das senhas, você se dirige normalmente à sua unidade básica de saúde, que você é atendido com o cartão SUS, um documento com foto e a sua carteira de vacinação para a retirada da sua senha. Quem for vacinado vai receber um selinho como esse aqui. Ele vai ser colado na carteira de vacinação ou nesse comprovante de vacinação. Esse selinho comprova de que é uma vacina fracionada, de que ele tem que tomar a dose padrão em 8 anos. Bom, isso está acontecendo em São Paulo, então para os nossos telespectadores de São Paulo, a gente tem um recado que o mapa dos bairros, das regiões onde essas senhas estão sendo distribuídas, está na nossa página na internet. Entra lá para conferir g1.com.br/bem-estar para você saber se a sua casa está dentro dessa área. Agora, vamos falar também para as pessoas que estão em outros lugares, que não vão receber a senha, doutora Carla. Qual é o procedimento? Não só aqui em São Paulo, mas também no restante do Brasil e em outras áreas de risco também. Hoje nós temos 4.000 municípios brasileiros que fazem vacinação de febre amarela na rotina do serviço de saúde. Então basta você procurar um serviço desse que você vai receber a vacina de febre amarela. O que está acontecendo no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro é que nós temos 54 municípios em São Paulo e 15 no Rio que estão fazendo uma campanha de vacinação com o objetivo de evitar que a doença chegue realmente nos centros urbanos. Por isso, a necessidade de vacinar rapidamente 20 milhões de pessoas. Por isso, nós estamos utilizando o fracionamento da vacina e, por isso, em alguns lugares, está sendo distribuído senhas para facilitar a vacinação e evitar as filas. Que as filas, né? Quem mora aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também, presenciou essas filas imensas, enormes, pessoas que nem precisavam estar na fila, né? Agora, quem está vacinando, doutor Renato, está recebendo esse selo aqui que a gente vai mostrar. A gente vai mostrar também a vacina fracionada para ver como ela é o comprovante de vacinação fracionada, né, doutor? Perfeito. É diferente. É importante, Fernando, a gente identificar quem está recebendo essa dose fracionada. Qual é a importância disso, né? Quem recebe a dose padrão, a dose inteira, ela fica protegido para o resto da vida. Para o resto da vida. Com essa dose fracionada, a gente ainda não tem certeza qual será a duração dela. Os estudos mostram que será de pelo menos 8 anos a duração. Pode ser mais, pode ser 9, pode ser 10. Então a gente vai aguardar os estudos para saber se esse indivíduo precisará um dia ser revacinado e quando. Aí nós precisamos reconhecer ou saber quem é esse indivíduo que recebeu a dose fracionada, né? Tá, a gente tem vai mostrar ali também estão mostrando, né? A vacina, e a seringa. A seringa é menor, né? Parece uma seringa de insulina, Exatamente, né? É igualzinho uma seringa de insulina. Não tem chance da pessoa desperdiçar, o aplicador fazer... Deixa eu só ver se está funcionando. Aí sai um pouquinho a mais. Não, a seringa trava, né? Naqueles ela tem uma capacidade de você aspirar o conteúdo exato dela e depois, uma vez que ela chega nesse conteúdo exato, é só aplicando e não há nenhum risco para desprezar a vacina ou receber dose maior ou menor. Lembrando que essa vacina, esse certificado aqui não serve para viagem, né? Para alguns países que exigem. Então, quem for viajar, comprova que está viajando e aí recebe um outro certificado. Aliás, uma outra dose. A dose plena, né? Total. E lembrar que quem vai participar dessa dose fracionada são indivíduos, alguns grupos não devem receber a dose fracionada. O viajante internacional, né? Crianças menores de 2 anos de idade, gestantes e alguns que têm algum risco, alguma doença crônica que a gente vai comentar nas contraindicações. Esses devem receber a dose inteira porque não há estudos com essas doses nessa fase. Tá bom. Falando em estudos, doutora Carla, pode ser que esse número de 8 anos mude, como o doutor Renato falou aqui, né? Exatamente. A gente precisa deixar claro para a população
Por que esse tempo de 8 anos? Porque os estudos que existem nesse momento, eles garantem a similaridade da proteção, tanto na dose padrão quanto na fracionada, em pelo menos 8 anos. Mas esses estudos continuarão a ser feitos e no futuro nós poderemos avaliar se essa duração é de 10, 12 ou até mesmo para a vida toda. Da mesma forma como nós tivemos estudos com a dose padrão, que antes havia a necessidade de ser revacinada a cada 10 anos, e esses estudos demonstraram que não há necessidade mais, que essa vacina dura para toda a vida, esses estudos continuarão a ser feitos com a dose fracionada e nós vamos poder avaliar se há necessidade ou não dessa revacinação daqui a 8 anos. Isso, tudo isso com comprovação por entidades científicas reconhecidas no mundo todo, né? A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, dá o aval para essas decisões que são tomadas, né, pelo Ministério da Saúde. A gente viu Michele Loreto explicando como é que está a distribuição das senhas, mas vamos ter o prazer de ver Michele Mimix Loreto ao vivo. Ela está lá na zona leste de São Paulo, onde muitas filas já aconteceram por aí, mas parece que está tranquilo, né, Michele? Bom dia. Bom dia, Fê, tudo bem? Você está vendo aqui, né? Pouca gente entrando aqui nesse posto. A gente está na UBS Jardim Santa Maria, na cidade líder, na zona leste de São Paulo. Agora, um pouco mais de 10 da manhã, tá tudo tranquilo, não tem fila, mas logo cedo o posto abriu às 8 da manhã. Tinha uma fila bem grande, dobrando o quarteirão. Tinha gente que já tinha chegado de madrugada para receber a vacina. Interessante que conversando aqui com o pessoal que está chegando para tomar a vacina, claro, muita gente está com a senha que recebeu em casa, né? Mas tem um pessoal que não tinha senha e aí falou, vou arriscar. Veio aqui e conseguiu uma senha e alguns conseguiram até ser vacinados na mesma hora. E essa é a recomendação da Prefeitura. Se você não recebeu na sua casa e você mora num desses 20 distritos, vá até a UBS mais próxima da sua casa. Lembrando que isso está acontecendo só aqui em São Paulo, porque a cidade é muito grande e tem muita gente para vacinar, né, Fê? É isso mesmo, Mimi. Tá bom, então. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí. Até mais. Obrigada. A gente vai ver agora, doutora Carla, como é que está o mapa de São Paulo, né? Vamos ver no estado de São Paulo, os municípios, né? Que são 54 municípios que estão recebendo essa dose fracionada, né? Isso mesmo. Vamos ver no Rio de Janeiro como é que está a situação. Também existem municípios que foram determinantes aí, né? Para que recebessem 15 municípios no estado do Rio de Janeiro. Situação também muito crítica. Vamos ver no Brasil, para a gente ter uma ideia, como é que... Olha só, praticamente o Brasil inteiro tem recomendação de vacina, doutora? Exatamente. Hoje nós temos cerca de quase 4 mil municípios que têm recomendação já há muitos anos de fazer a vacinação contra a febre amarela, né? Então, por isso que a gente está colocando que não há necessidade de ter pânico na população aonde a vacina está chegando agora. Depois dessa campanha, nós vamos ter ainda a inclusão dessa vacina na rotina. Então, portanto, é preciso que as pessoas busquem a vacina quando os serviços indicarem a necessidade de fazer essa vacinação, sem necessidade, inclusive, de deslocar de um município para outro, de um bairro para outro. Se expondo mais a um risco, né? Exatamente. Situação terrível também no meu estado, Minas Gerais. Vamos ver, lá aconteceram, segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes, né, de 25 mortes, a cobertura está abaixo de 95, e a gente vê aqui municípios que são longes um do outro, né? Por exemplo, Varginha está no sul de Minas, Pouso Alegre também, mas Uberlândia, no Triângulo Mineiro, né? Ponte Nova está em outra região. É uma situação que há anos vem sendo postergada, né, doutora? Exatamente, né? O estado de Minas tem décadas já que tem a recomendação de fazer a vacina. Por isso, não há necessidade de fazer a campanha com fracionamento, porque agora o objetivo é buscar aquela população que não foi vacinada, com esse objetivo de atingir uma cobertura de 95%. O que significa isso, né? Se eu tenho 100 pessoas para vacinar, nós temos que ter pelo menos 95, porque aí a gente tem a garantia da proteção daquela população. E aí a dose inteira. Exatamente. Não é a dose fracionada. Em Minas Gerais, pelo fato de que há já um grande número de pessoas vacinadas, nós não temos a justificativa de fazer o fracionamento, porque agora é quase que buscar uma agulha no palheiro, né? Identificar aquele indivíduo que ainda não foi vacinado, por isso se vai fazer vacinação casa a casa, uma intensificação, porque nós temos que identificar aquela pessoa que não foi vacinada no município que já tem uma cobertura elevada ou que pelo menos um grande número de pessoas vacinadas nesse momento. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar
salvem os macacos. Gente, os macacos são heróis nessa história. Eles não são os vilões. Infelizmente, muitas pessoas não estão percebendo isso, estão agredindo, matando os macacos, achando que a culpa de todo esse problema vem deles. Na verdade, é o contrário. Eles são os guardiões dessa doença tão perigosa que está atualmente assustando tanta gente. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Saúde, estamos de volta, estamos respondendo muitas perguntas sobre a febre amarela. E tem uma questão muito importante que o nosso querido correspondente do interior, o bravo, destemido Rafael Castro, vai mostrar agora. A gente precisa preservar os macacos, não fazer o contrário, maltratar os macacos, como muitas pessoas estão fazendo por absoluta falta de informação. Rafael Castro, mostra pra gente o que está acontecendo com os macacos. No meio da praça, olha quem chama a atenção. Ninguém sabe como este macaco prego veio parar no centro de São Carlos, no interior paulista. Tem gente que traz a família, tira foto, mas algumas pessoas nem chegam perto por pura falta de informação. Dá um pouquinho de medo, sim. Por quê? Por causa da doença, né? Que a gente pode adquirir, né? Você acha que o macaco pode transmitir? Não sei, pra falar a verdade. É o que dizem, né? Se eu chegar perto e ter contato com ele. O que pode acontecer? A febre amarela, não é? Não, nada disso. Os macacos não transmitem febre amarela e são tão vítimas quanto nós, humanos. Aliás, a presença deles é super importante para identificar a doença. Quando um macaco morre infectado, é sinal de que o vírus está circulando. E isso ajuda as autoridades de saúde a mapear novas áreas de transmissão e a tomar medidas para proteger as pessoas. Cada vez que um macaco aparece morto, é feita uma necrópsia para saber se ele era portador de febre amarela. E isso nos ajuda a direcionar a vacinação, as equipes de saúde pública para combater o problema naquela região onde os macacos estão adoecendo da febre amarela. Em São Paulo, um macaco foi encontrado morto com febre amarela nesta semana. 3 locais foram fechados: o zoológico, o Zoo Safari e o Jardim Botânico. Segundo o Ministério da Saúde, o animal doente não pertencia a nenhum dos parques. A orientação do governo federal é acompanhar as mortes de macacos para controlar a febre amarela. Mesmo tão importantes para combater a doença, esses animais são vítimas de maus tratos. O Parque Ecológico de São Carlos recebeu 13 macacos no ano passado, 10 com algum tipo de ferimento. Gente, esse aqui é meu xará. O nome dele é Rafael e tem 8 meses. A mãe dele morreu espancada. Ele foi apedrejado, ficou com problemas neurológicos e agora, claro, precisa de cuidados especiais. Temos recebido bastantes macacos envenenados, maltratados, judiados. Alguns chegam em estado lastimável, bem crítico, e infelizmente não conseguimos salvar. Lá na praça que a gente mostrou no começo da reportagem, uma armadilha foi montada para resgatar o macaquinho. Estamos recebendo muitas denúncias de pessoas que estão tentando matar ele, pessoas que estavam tacando pedra nele. Então, até por segurança do próprio animal, nós estamos tentando antecipar essa captura para garantir aí a vida dele. Nem ele e nem os outros macacos têm culpa. O macaco também é uma vítima. Então, a gente tem que se preocupar com o mosquito. O macaco não pode pagar a conta. Não existe motivo nenhum do ponto de vista da saúde, nem humanitário, evidentemente, para se matar esses animaizinhos aí que são nossos aliados poderosos no controle e no combate à febre amarela. É exatamente o contrário, né, Rafael Castro? Ótima reportagem, bem esclarecedora. O macaco é o guardião, né? Tem uma dúvida, né, das muitas que estão surgindo hoje, agora é da Vanessa. Gestantes, doutora Carla, podem tomar a vacina? Ela mandou pela hashtag Você no Bem-Estar. Tem uma arte aqui para a gente ajudar aqui a explicar essa resposta. Doutora, vamos acompanhar. Quem deve perguntar ao médico antes, né? A gestante é importante que a gente deixe claro para a população, né, que ela como pelo fato de ser uma vacina com vírus vivo atenuado, ela não é recomendada na rotina. Mas se aquela gestante mora numa área onde está tendo a circulação do vírus de febre amarela,
o benefício dela ser vacinada vai ser maior do que o risco. Por isso, nós recomendamos sim. Então, por isso a necessidade de você ser avaliada pelo Serviço de Saúde, que ele vai poder identificar a área que você mora e definir se você pode ou não receber a vacina. Não tem uma questão fechada, depende do caso, depende de onde a gestante mora, né? E como também essa lista aí de outras situações que precisam de consultas médicas antes de tomar a vacina, né? Mais dúvidas chegando, vamos ver a próxima. É a Jéssica. Doutor, ela está dizendo que tem uma filha de 3 meses que ainda mama e pode tomar a vacina? Essa dúvida da Jéssica também é bastante frequente, né, Fernando? Porque a Jéssica, a mulher que está amamentando, já foi descrito que o vírus que a mãe toma, ou que a mulher toma quando está amamentando, pode passar pelo leite materno e trazer algum problema para o bebê. Isso só acontece em bebês pequenos. Então, a recomendação é mulheres que estão amamentando bebês menores de 6 meses de idade, a princípio não devem ser vacinadas, como as grávidas. Mas se ela vive numa região onde estão acontecendo muitos casos, ela pode receber a vacina, só que nós vamos ter que suspender o aleitamento por 10 dias. É um período que o vírus da vacina que a mãe toma pode ainda ser excretado pelo leite materno. Mas se ela suspende por 10 dias, o leite pode secar. Exatamente. Esse é um risco, infelizmente, que a gente eventualmente vai ter que correr nessas situações. Por isso que precisa ser avaliado, se ela precisa realmente tomar vacina. Se ela precisar, a gente vai orientar essa mãe como é que ela ordenha antes de tomar essa vacina, acumula o leite. No período que ela vai ficar sem amamentar, é importante que ela também esvazie a mama para manter a produção, não para dar esse leite, porque esse leite não pode ser dado, mas para manter a produção, para a gente evitar de perder a amamentação, que é tão importante. E lembrando que é uma doença estritamente de áreas rurais, não em áreas urbanas, isso, né? O mosquito que transmite, ele não vive na cidade, né? É o que a gente acabou de ver na reportagem que mostrava os macacos, né? Então, o vírus, a febre amarela que a gente vivencia hoje no Brasil é do tipo no ciclo silvestre, ou seja, o vírus da febre amarela está circulando entre os macacos e os mosquitos são os transmissores, os mosquitos da selva, e o ser humano participa desse ciclo eventualmente. Acidentalmente, ele entra na selva, em regiões de mata e acaba sendo picado por esse mosquito da selva. O Aedes aegypti, que transmite aqui na cidade, não está participando ainda da... outra ciclo, né? Outra história. Fernando, quando a gente fala hoje que a febre amarela silvestre é de área rural, a população fica pensando um pouco que é só o que acontece lá na fazenda, naquelas áreas expostas, muito longe, verdade, né? Na realidade, hoje o que está acontecendo é uma transmissão da febre amarela em matas muito próximas da cidade. Por isso a necessidade de nós fazermos essa vacinação agora, e fazer né? um cinturão de proteção, né? Outra coisa que precisa de proteção também é para brilhar no carnaval. Imagina a preparação do mestre-sala e da porta-bandeira. O que acontece antes do desfile, o esforço é muito grande. A gente vai ver depois do intervalo. Estamos de volta. Saúde. Estamos respondendo dúvidas sobre a febre amarela. Muitas, né? Mas agora a gente vai saber o que acontece no Brasil e no mundo com as notícias do G1 e o Minuto. Olá pessoal, saíram agora de manhã os dados sobre emprego no Brasil em 2017. Segundo o Ministério do Trabalho, o país fechou quase 21 mil vagas com carteira assinada no ano passado. É o terceiro ano seguido com mais demissões do que contratações no balanço do ano. E na Coreia do Sul, um incêndio nesta madrugada em um hospital deixou 37 mortos e mais de 70 feridos. O hospital fica num prédio onde também tem uma residência para idosos. Tinham mais de 200 pessoas lá quando o fogo começou e as causas vão ser investigadas. E atenção, termina hoje o prazo para se inscrever no SISU, o sistema que usa a nota do Enem para vagas em universidades públicas. Até agora de manhã, quase 2 milhões de candidatos já se inscreveram. Falando nisso, o G1 foi até Brasília ver de perto como o MEC monitora esse monte de inscrições, que elas são todas processadas com a ajuda de um supercomputador. Se você ainda não se inscreveu, aproveita agora de manhã ou de tarde, que é quando o sistema está mais tranquilo. Lembrando, o prazo é até hoje e não vai ser prorrogado. Fernando. Legal, Cauê Fabiano, muito obrigado. Olha, sua camisa essa semana ganhou de todas as outras que Mari Palma usou durante o mês inteiro.
Caramba, muito obrigado, viu? Muito bem. Ganhou de Maripalma. Um Pokémon raro. Não é tarefa fácil, viu? Eu votar em você e não votar na Maripalma é coisa rara. Beleza, Cauê. Um abraço pra você. Tchau, tchau. Até mais. E agora nós vamos ver o que, Ivone? Nós vamos ver Carol Barcelos participando do Bem-Estar. Que honra pra gente. O Eu Atleta mostra a preparação de um casal de mestre-sala e porta-bandeira para brilhar na avenida. Você acha que é só brilhar? Não tem que suar muito? Mostra aí, Carol. Pode mexer e remexer, mas desequilibrar, não. Tem que ter agilidade, mas percebe que os movimentos são também elegantes. A gente tem que passar leveza, graciosidade, majestade com 30 quilos nas costas. E tem um detalhe, tem que sorrir o tempo todo. Aquela cara feia que a gente costuma fazer quando tá fazendo força, aqui é proibida. Não importa o esforço que você esteja fazendo, mas leveza, né? Esconde o dedão, vai. A perna tá queimando, mas a gente tem que continuar sorrindo. Retira ela pra dança, vai à frente. Isso. São atletas de um esporte alegórico. Hoje, todas as escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro investem no treinamento físico dos casais de mestre-sala e porta-bandeira. Eu corro na praia. Eu faço pilates para fortalecimento, eu malho. Salto na caixa, tombo de pneu, corridas, agachamentos, corridas com peso nas costas, levantamento de peso. É tudo que o corpo precisa para o dia do desfile. Com agachamentos, passos acelerados na areia, caneleiras nas pernas durante os ensaios. O peso da fantasia é inevitável. Entendeu? Então a gente usa um pezinho na perna, às vezes na cintura, para poder pegar já pegar essa manha já do peso mesmo da fantasia. Eu uso a caneleira para colocar peso no corpo dela, jogando ela para o chão e, consequentemente, ela vai ter que desenvolver o seu giro e o seu bailado com um pouco mais de força com a caneleira. E isso vai ajudar quando ela tiver com a fantasia dela. Eles simulam os momentos mais intensos e tensos de um desfile de escola de samba. Como um atleta se prepara para uma determinada prova, ele passa 4, 5, 6 meses treinando uma prova, eles passam 4, 5, 6 meses treinando especificamente para aquelas 4 cabines. Qualquer coisa que possa acontecer no trajeto da avenida, de virar um pé, de virar de mau jeito, nossa articulação está mais bem preparada para suportar esse desconforto. São eles que conduzem e apresentam a bandeira da escola aos jurados. O gingado do mestre-sala deve acompanhar o giro da porta-bandeira, sem perder a sintonia, o olho no olho. Fato sem pressa, no tempo da Marcela. Se a Marcela demorar para subir, você demora para subir também. Quando a gente está cansado, a gente olha para cá e... 10! Corpo forte, seguro e o coração... o coração tem que estar pronto para suportar muito mais que a emoção de desfilar pela escola amada. Tem que acelerar sem dar sinal nenhum. Eu chego na avenida, parece que eu estou flutuando. E claro que com o sorriso mais escancarado do mundo. Valeu, Bem-Estar! Tchau, Bem-Estar! Valeu, Bem-Estar! Tamo junto! Rumo ao Carnaval 2018! Vem! É 10! Carol Barcelos, 10! Muito bom, muito legal. Gente, segunda-feira é dia de estreia aqui no Bem-Estar. Olha só o que vem por aí. Quando você escuta alguém, tô grávida, entendeu? E você fala assim, por que eu não? Já são anos em busca de um sonho. Muitas vezes eu me peguei já pensando assim, caramba, eu não tenho um filho. Meus amigos têm. Uma luta de milhares de casais pelo Brasil. Eu fiquei em pânico. No começo foi bem difícil para mim aceitar. Mas por que será que eles não conseguem? Me expulsou em casa aos prantos, né? Eu tô com endometriose.
questão da infertilidade, tudo isso já veio na cabeça. E a idade vai chegando, os óvulos vão indo embora. O Bem-Estar acompanhou por quase um ano 4 casais durante o processo de fertilização. Um tratamento com hormônios para engravidar. A gente sempre quis ter filhos, independente se fosse eu gerar ou ela gerar. Já pensou? As duas barrigudas. A superação em cada etapa. Fica tranquila, viu? A angústia na espera por cada exame. Tá passando um turbilhão por dentro de mim. As incríveis imagens que revelam como surge uma nova vida. Mas será que eles vão mesmo conseguir o tão sonhado bebê? As coisas andam e enchendo a gente de esperança. O que eu tiver que passar para realizar o meu sonho, poder ter meu filho no meu colo, eu vou fazer. É a partir de segunda-feira na série Eu Gestante, aqui no Bem-Estar. Eu quero ser mãe. Série que está maravilhosa, começou a ser feita há um ano. Muito bacana o trabalho, estreia na segunda-feira, que também vai ter a volta de Mariana Ferrão. Se até uva passa, as férias da Mariana Ferrão também passam. Segunda-feira ela está aqui. Gente, muito obrigado. Perderam alguma coisa? Globoplay. Doutora, bom retorno a Brasília. Doutor, muito obrigado pela presença. Um ótimo fim de semana para você. Segunda-feira a gente está de volta. Tudo de bom. Saúde.